amar o Domingão. É, porque... Não é possível, né? A gente aqui, quase 10 horas da noite, não. 8 horas da noite, não vamos exagerar. 8 horas Mas da final noite. de um domingo, Mas né? final de um domingo, de eleição ainda, né? Firmes e fortes aqui. Animado, né? Tem que ficar animado. Bom, gente, boa noite. Esse é o podcast INSS em Foco e a gente tá começando mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre estudar por questões de provas anteriores. Afinal, é o nosso melhor parâmetro, né não, Silvana? É isso mesmo, né, Nu? Bom, gente, não tem como falar de estudar para concurso sem pensar em exercícios. E aí, quando a gente pensa em exercícios de provas anteriores, é tipo assim, não é opcional, tem que fazer, Sim. né? A gente vai explicar, conversar sobre todos esses benefícios, como que a gente pode fazer para pegar essas provas anteriores, quais cuidados também, né, é importante tomar, porque, putz, vai que tem questão ali, né, desatualizada, que não tá valendo mais, então também não é simples assim. Vamos conversar sobre tudo, bonitinho. Eu adoro vir aqui conversar com o pessoal do INSS, que eu acho que é um público totalmente diferenciado, então tô feliz. É um pessoal mais participativo, de verdade, assim. Adoro, acho que a noite fica super gostosa. Pra quem não me conhece, meu nome é Silvana Diniz, faço parte do time aqui do Estratégia e sou auditora fiscal do estado de São Paulo. É isso, né? E uma coach maravilhosa. Por isso que ela tá aqui para falar, né, gente, sobre questões. Bom, não me apresentei, mas acho que vocês já me conhecem, né? Tô aqui nesse podcast todo domingo. Eba! Claro que o pessoal conhece. Núbia Oliveira, tá? Aprovada no INSS 2 vezes. Hoje também sou auditora fiscal na Receita Federal. E vamos então começar nossa transmissão de hoje, mas eu quero pedir um favor para vocês, gente. Esse é um podcast, a gente vai trazer esses temas, a gente vai conversar sobre, eu e a Silvana, a gente vai dialogar sobre, mas o podcast é para vocês. Como é para vocês, participem, né? Aproveitem, tirem as dúvidas de vocês, tá? Principalmente sobre o tema da live, mas mesmo que seja sobre alguma outra dica de estudo também, a gente tá aqui, a gente ajuda, tá? Então, já tem o Gix falando assim, vocês acham que vai ter mais inscritos para concorrer para PCD negro que para ampla concorrência? Claro que não, nunca foi, tá? Geralmente nunca é. Mas, assim, mesmo que a concorrência lá seja alta, normalmente o nível, a nota de corte da prova para PCD e para negro ali é mais baixo, tá? Então, fica tranquilo aí. E quando você concorre para isso, você não deixa de concorrer para ampla também. Então, se tivesse condições de escolher uma dessas duas características, se me enquadrasse, eu acho que vale a pena escolher sim, tá? Muito bem, a galera dando boa noite, Miriam. Só não gostei da Joana, já falou ali, meteu duas coroas top. Joana, não sou coroa, viu? Você deve ser muito menininha, não somos. A partir do dia que a gente passam a chamar a gente de tia, Núbia, é porque ferrou, né? Coroa ferrou mais ainda, ferrou gente. Nível absurdo eu agora. acho que ela foi um jeito diferente de ser carinhosa. Eu vou acreditar nisso, de verdade, por favor, verdade. Joana, a gente vai acreditar nisso, viu? Pra gente manter a amizade, entendeu? Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá então, gente. Vamos começar a falar aqui sobre o estudo por questões de provas anteriores. Como todo mundo sabe, a gente sempre vai olhar para o retrovisor, né, na hora de estudar para uma prova. E o retrovisor é o que a banca cobrou. Exatamente. E o que a banca cobrou indica para a gente o estudo da teoria, do que a gente deve estudar. A forma como ela cobrou, através das questões, né, indica o modo como a gente deve encarar aqueles assuntos. Até porque, quando a gente pega ali a matéria de direito, por exemplo, a gente vê que muitas bancas elas têm uma forma de cobrar muito própria, né? Tem a jurisprudência da banca, o jeito que a banca encara as questões. Então, isso também é importante a gente descobrir e a gente só descobre usando questões de provas anteriores. Exato. Eu acho, assim, né, se eu pudesse resumir em 2 pontos que eu acho que são os fundamentais quando a gente faz essa análise, né? Por que pegar questões de provas anteriores e tal? Então, acho que um ponto é exatamente isso, né? A gente precisa conhecer exatamente as características da banca, né? Que vai realizar ali a nossa prova, ou seja, usando as provas desta banca, né? As provas anteriores. Porque, como você disse... a gente precisa, quando a gente inicia a nossa preparação, né, pessoal, a maior preocupação é adquirir o conteúdo, o conhecimento em si, né? Mas aí, para a gente chegar realmente competitivo para uma prova, a gente percebe que, infelizmente, não basta o conhecimento, né? A gente precisa entender quais são
de que forma aquele conhecimento é cobrado por aquela banca, né? Então, por isso que ter contato com essas questões de provas anteriores acaba sendo muito importante, né? Porque você já vai sacar para cada uma das disciplinas como que aqueles conteúdos, aqueles conceitos vão aparecer na sua prova. E aí, antes de falar do segundo ponto, é o seguinte: eu acho que muito concurseiro, quando a gente fala sobre isso, pegue provas anteriores, pensa assim, mas a banca não vai fazer uma mesma pergunta. Provavelmente não, gente. Mas o que a gente percebe em anos de coaching e sendo ex-concurseiras e tal, é que é o seguinte, a banca mantém sim determinados padrões, né? Então, quando a gente fala, treine muitas questões da própria banca, porque você vai sacando a carinha, vai conhecendo a carinha da banca, é exatamente por isso. Então, a questão em si vai vir diferente, mas o contexto, o jeito até de escrever, né, de montar aquela questão, ela não, esse padrão é seguido, né? Então, por isso que a gente fala que é tão importante conhecer esse padrão da banca, né? Eu lembro de questões que, gente, você faz tanta questão da mesma banca que basta você iniciar a leitura, né, do enunciado, você já sabe qual palavra vai estar ali que é pegadinha, sabe? Que parte do enunciado vai vir alguma pegadinha, se é uma negação que não tinha que estar ali. Enfim, você treina tanto que você já até sabe a forma da banca brincar, querer, né, colocar ali uma casca de banana. Então, assim, em relação a isso, a conhecer o perfil da banca, provas anteriores é, tipo, fundamental. E um segundo ponto, que também é essencial, é o seguinte, né, o aluno precisa saber dentro daqueles zilhões ali de tópicos que é o conteúdo programático, quais são os assuntos mais pedidos pela banca. Porque também cada uma das bancas acaba mantendo esse padrão, gente. Então, existem aqueles assuntos que quando a gente faz uma análise das provas da Sebrasp, determinado assunto aparece em absolutamente todas as provas. Então, é aquilo, a gente tem que ter, né, a sagacidade de agir de forma, e até estruturar o nosso estudo de forma estatística, assim. Então, se esse assunto aparece em todas as provas, a chance de aparecer também nessa minha prova do INSS é muito grande, tá? Então, entender quais são os tópicos, os assuntos, né, que tem uma chance maior de aparecerem ali na sua prova, também é muito importante. Eu acho que já é um grande diferencial de alguém que está estudando mesmo, se preparando, e alguém que vai fazer a prova meio que, sabe, perdidaço. Então, eu acho que esses dois pontos são os essenciais, assim, de benefícios, né, que provas anteriores nos trazem. Com certeza, concordo plenamente. Eu lembro da minha experiência, por exemplo, com o Sebrasp, já que a gente está falando de INSS aqui, eu lembro muito bem da minha experiência com o Sebrasp no concurso do Ministério Público da União. Eu fiz INSS e Sebrasp também, mas esse outro que eu fiz muito mais preparada. E uma coisa que, na época, eu percebi muito foi que, como eu tinha feito muita questão da banca, inclusive, eu lembro que nas 3, 4 últimas semanas antes da prova, eu já tinha matado todo o conteúdo programático e a minha revisão era só por questões. Era por questões assim, eu ficava olhando, né, alguma coisa ali, dava uma lida na lei seca, até porque o Ministério Público da União, assim como o INSS, tem bastante coisa de lei para ler e tudo, mas a maior parte era só questão. Então, aquele período que eu fiquei antes da prova, Silvana, só fazendo questão, parecia assim que eu pegava uma questão para fazer, eu já tinha feito, sei lá, eu lembrava de quando eu tinha feito ela, e às vezes eu não tinha feito ela. Não é que eu tinha feito ela, é que as questões vão ficando muito parecidas. Exatamente. Né? O estilo da banca vai ficando muito óbvio para você, e aí você começa a ler a questão e você já completa a questão. Você já sabe o jeito de pensar da banca, você já parece. sabe o que vai procurar ali, né? Para certificar ou para falsificar a questão. E a prova do MPU foi a primeira prova que eu fiz, de fato, assim, e quando eu sentei para fazer a prova, eu saí de lá com a nítida sensação de que a prova era minha. Porque eu tinha percebido muitos problemas, assim, Assim, eu não achei uma prova fácil. Pelo contrário, achei uma prova bem difícil, mas eu percebi muita casca de banana do Sebrasp ali. E o fato de eu perceber me fez acreditar que tinha sido uma boa prova.
Sim. Porque quando você sai achando muito fácil, você não percebeu. É porque não vai ter prova Alguma fácil. coisa passou batido. E ficou muito marcado pra mim, porque nesse dia eu fiz uma prova para analista de manhã e fiz a prova para técnico à tarde. Quando eu saí da prova para técnico, eu fui até uma padaria na esquina e fiquei esperando a minha carona vir me buscar. Aliás, na verdade, eu fui até a padaria na esquina porque a minha carona estava lá na padaria. E na hora que eu cheguei, a pessoa perguntou assim pra mim, e aí, o que você achou da prova? Eu falei, nossa, a prova estava super difícil, porque tinha muita pegadinha, muita casca de banana, eu percebi várias, espero que eu não tenha caído em outras. Aí a pessoa olhou pra mim assim, com a meio de deboche e falou assim, só você então achou a prova difícil? Porque eu estou aqui sentado há algum tempo e eu estou observando o que as pessoas estão falando e todo mundo está adorando essa prova, foi super fácil. Eu falei, ai, que bom para as pessoas, né? Quando saiu o resultado dessa prova, fui eu que passei em primeiro lugar. Então... Mano, gente, eu adoro essas histórias, sério. Então, assim, conhecer a banca não significa que ela vai ser fácil para você. Significa que você consegue temer para você, de fato, entender onde está cada probleminha dela, mas você tem um controle sobre ela. Exato. E ter o controle sobre a prova é a única forma de você conseguir ter um controle sobre a prova é estudando e fazendo muitas questões de prova, de preferência todas, né? No que der, até de preferência todas, né? Exatamente. E eu acho que só mantendo o controle sobre a prova é que vem a aprovação, não? Porque é muito... Assim, ó, eu não conheço ninguém que saiu da prova achando difícil, tudo bem. Mas falando, sabe, me perdi total, não consegui administrar tempo, não sabia qual disciplina fazer, se eu começava pela que eu mais tenho familiaridade, se eu começava pela que eu mais tenho dificuldade, enfim, sabe aquele perdidaço? Gente, desculpa, essa pessoa não vai ser aprovada. Não vai ser aprovada. Porque, como eu disse, além de ter o conhecimento da disciplina em si, você tem que ter tantas outras estratégias, tantas outras coisas estão em jogo na hora da prova, né? Então, é estratégia de prova, é gestão de tempo, é saber exatamente como você vai... A sequência, né, de disciplinas a serem resolvidas. Então, gente, é assim, você tem que dominar demais aquelas horas. Aquelas horas, eu falo, a cada hora que passa numa prova, é você que tem que crescer em relação à prova, e não o contrário. Sabe quando você vai ficando pequenininho ali, a prova parece que vai, né, ganhando tamanho? Isso não pode acontecer, tá? Então, é você que tem que crescer, né, em relação à prova para entregar o seu melhor resultado. Do contrário, vai dar ruim, vai dar ruim. A Miriam, ela pergunta assim, meninas, nessa reta final, vocês indicariam a revisão exclusivamente por questões? O que você acha, Silvânia? Miriam, assim, eu sou uma mega adepta à resolução de questões, tá? Eu acho que talvez a forma mais eficiente de revisão é através de resolução de questões, né? Porque, resolvendo a questão, você já está testando o seu conhecimento, certo e errado, enfim. E, além disso, você está tendo contato com diversos assuntos. Então, é uma forma de revisar, tá certo? O único detalhe que eu acho que é importante dizer é o seguinte. Às vezes, principalmente na reta final, a gente fica muito preocupado com resolução de questões e mais preocupado ainda com a quantidade das questões que nós estamos resolvendo, né? Porque, tipo, vocês escutam nós aqui do outro lado falar, olha, resolvam milhões de questões, milhares e milhares e milhares de questões. Então, às vezes, a pessoa fica focada nesse lance de quantidade, quantidade, quantidade. Isso é importante? Para mim sempre foi, eu queria comer questão, assim, fazer realmente milhares. Mas o que é muito importante é o seguinte, não basta fazer a questão, né, fazer ali uma bateria de questão, e aí depois ver se acertou, se errou, e sei lá, se seu rendimento foi muito bom, por exemplo, 90% de acertos, se chegar e falar, bom, no outro dia então faço uma outra bateria de questões. Não. Todo dia ainda é dia da gente tentar tapar buraquinhos que ficaram pelo caminho. Então, é importante trabalhar em cima das questões erradas, né? Pra ver, errou, por que errou? Vacilou mesmo, tipo, sabia o conteúdo, mas comeu bola? Não sabia o conteúdo? Putz, dá tempo ainda de voltar para a teoria, entender, né? Tentar entender, se aprofundar naquele conteúdo. São esses ajustes finos, gente, de reta final que acaba trazendo o diferencial de um aprovado para quem ainda não vai conquistar a sua vaga. Então, assim, revise por questões sim, mas trabalhe também em cima dos erros. Eu acho que isso também é muito importante no reta final. Com certeza.
Ó, Felipe Belmonte, foi até bom você fazer essa pergunta, porque eu tenho algo muito legal para falar. Neste último simulado do Estratégia, eu acertei 94 das 120. Ainda dá tempo para passar? Olha só, Felipe. O simulado que o Estratégia faz para os alunos é um simulado, obviamente, focado no estilo da banca e em pontos que a banca não cobrou. São questões inéditas. Na verdade, ele está tentando simular a prova. Use o simulado muito mais como um parâmetro para você identificar lacunas no seu estudo do que se eu estou realmente pronto para passar ou não. Por quê? Porque não é a prova. Treino é treino, jogo é jogo, tá? Primeira coisa, 94, 120 já não é uma nota ruim, tá? De jeito nenhum. Inclusive, eu acho que a nota de corte vai ficar ali mais ou menos no 100, tá? Então, você já está muito próximo, se fosse exatamente a sua prova, da nota de corte. Óbvio que você tem que lutar para alcançar mais? Tem sim, mas o que você tem que ver é que esse simulado, assim, as duas coisas mais importantes desses simulados que você está fazendo, a primeira é preencher as lacunas, né? O que no seu estudo, se é uma questão inédita, está abordando uma parte do assunto que você está errando, porque provavelmente você não, no seu material não tinha algo interessante em relação àquilo, você vai lá, estuda e preenche isso, Perfeito. tá? Preenche isso. E fique ainda achando muito bom, porque você teve a oportunidade de, nesse momento anterior à prova, conseguir perceber essa lacuna e preencher. Se vier questão de prova sobre isso, você não vai errar. Então, é uma lacuna a menos. São lacunas a menos, né? Que você vai conseguir preencher. A segunda coisa mais importante do simulado é a estratégia. É o que a Silvana falou agora há pouco. Você tem que chegar lá e estar dominando a prova. Então, é preciso fazer simulado para você entender exatamente onde você gasta mais tempo, por onde você deve começar, qual vai ser a sua estratégia, realmente ter a prova na mão, aquela estratégia de resolução. Os simulados, você vai fazendo, vai corrigindo lacunas e não necessariamente você vai melhorar de um simulado para o outro, tá? O normal é melhorar, óbvio, porque são menos lacunas ali. Mas acontece que, às vezes, aí na outra prova eles estão abordando outros tipos de assunto. E aí você vê lacunas em outros assuntos, né? Normalmente, a melhora no padrão de simulados, ela começa a acontecer depois de alguns simulados. Porque você já passou por vários tópicos do edital e já preencheu lacunas em vários tópicos do edital. O que não dá tempo, tá? Então, continua fazendo os simulados, mas desapega dessa ideia de que, não, mas eu tiro um percentual baixo e eu não tenho condições de passar. Não é isso. Tirar um percentual que você acha inferior, que você gostaria de tirar melhor, a gente sempre quer, ok. Foi por que eu tirei isso aqui? Foi porque eu não lembrei disso aqui, eu não sabia isso aqui, passa a saber. No próximo, ou se vier na prova aquele assunto, você já não vai mais cair. Tá? Exato. Só complementando, e eu quero contar uma história pessoal, né? É bem isso, eu acho que os simulados tem que usar, né, a seu favor, óbvio, né? Então, trabalhe bem esses erros, veja o que você pode melhorar. O lance é fazer a sua parte, né? É até o dia da prova. E eu tenho uma história, gente, que é o seguinte, lógico, né? Então, assim, então você quer dizer que o resultado de simulado é totalmente furado? Não, mas como a Núbia acabou de falar, às vezes são assuntos que não foram abordados da melhor forma, né? Ali no seu resuminho, então, tipo, você precisa trabalhar isso melhor, enfim. E aí, em 2012, eu fiz a prova do ISS São Paulo, né? Da prefeitura aqui de São Paulo, área fiscal. E aí o Márcio Tachiro estudava comigo, sabe? Que é aqui de estratégia. E aí ele me conta, nessa época a gente fazia um cursinho presencial, a gente nem se conhecia. E aí rolavam alguns simulados. E eu nem conhecia, eu X, né? Eu só olhava a minha colocação. E ele, depois, me contou que ele sempre ficava abaixo de mim. Lógico, ficava super bem, mas eu ficava ali, sei lá, nas três primeiras colocações. E ele ficava, sei lá, em 10º, 9º. E aí ele falava, mano, preciso passar esses 3. Quero ficar no lugar desses 3, enfim. Por isso que ele lembrar de você. Porque a gente sempre olha pra cima. Exato. E aí, gente, o que aconteceu? Ele foi aprovado no ISS, eu não fui. Pois é. Então, porque alguém falou aí, né, que, putz, tá indo mal e tá desanimando. Pensa se ele tivesse desanimado. Nossa, eu não consigo ficar nas 3 primeiras colocações do simulado. Putz, vou, sei lá, estudar mais relaxado, acho que não é pra mim. Não. Ele tentava, estudava mais. Passou, né? Ele é fiscal do ISS São Paulo.
passou em 2012 e eu não passei nessa prova, fiquei por pouco. Mas então é isso que eu quero dizer pra vocês, né? Como a Nubia falou, treino é treino, jogo é jogo, né? Então lá nos simulados eu acabava indo melhor por algum fator X, não sei, mas ele foi aprovado no concurso. Então não desanima, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Pega as questões que errou, trabalha a fundo, né, em cima de tudo isso, e aí você, na prova, a chance de ir melhor é muito maior. Cara, eu tô indignada com você, dona Nean Souza. Vou ler suas mensagens, porque eu tô indignada, tá, minha querida? Você falou assim, ó, Elza, eu não faço mais simulados, eu fiz 4. Primeiro acertei 65, segundo 79, terceiro 88, quarto 96. Porém, fico desanimada demais, porque as que eu erro me desanimo e fico frustrada e não consigo estudar. Minha querida, você achava que ia ser de qual jeito? Que você ia fazer acertar 100%? Quem é que consegue? Quem é que faz isso? Nem precisa. E nem precisa. Cara, você está indo muito bem. Sua evolução é maravilhosa, é inclusive exponencial, tá? Raríssimas pessoas conseguem evoluir desse Exatamente, jeito. E você está focando no copo mais vazio do que no copo mais cheio. Nean, a gente não passa concurso público só com conteúdo. A gente passa com cabeça boa, tá? A gente passa quando a gente acredita que a gente é capaz. Com esse tipo de pensamento, você vai atuar contra você na sua prova. Vai. Para com isso, tá? Faz sim simulados, apanha do simulado, você tá aqui, você é guerreira. Apanhar faz parte da vida. Errar questões faz parte da vida. E quando você errar, você agradeça. Porque você errou ali. E aí você consegue perceber o seu erro. E aquele erro não vai chegar na sua prova. Então, é o momento de você realmente crescer. E você tá crescendo. Você só não tá aguentando a peia, tá? Não tá aguentando a pancada. Mas aguenta. Porque, ó, concurso público não é pra gente fraca, não. E eu tenho certeza que com esse tipo de evolução que você tá tendo aqui, você tem muito mais capacidade do que você tá acreditando, tá? Então, vai fazer simulado sim, depois vai mandar mensagem pra gente que fez outro. E não interessa que tirou menos. Você não pode desanimar com isso aqui, porque senão sua cabeça na prova não vai aguentar. E se tem uma coisa que reprova mais do que falta de conhecimento, gente, é falta de equilíbrio emocional. Exato. Porque a gente já estudou com muita gente boa, tecnicamente melhor que nós, que fomos aprovados. Então, assim, de conteúdo, gente muito melhor. Mas que o que pegava na hora da prova era equilíbrio emocional, tá? Então, é hora de treinar isso também, né? Eu acho que é esse lance. Acreditar que vai dar certo é o primeiro passo, gente, pra gente já materializar a nossa vitória. E eu não tô falando assim, vamos sonhar e esperar que caia do céu. Óbvio que não, a gente tem que fazer nosso trabalho, nossa parte. Mas confiar e acreditar que somos merecedoras, que estamos dando o máximo, etc, etc. Cara, isso é o princípio, é o início de tudo. Se a gente não acreditar, quem vai? Não é mesmo? Então, sério, de verdade. E os resultados dela demonstram consistência. Exato, né? dá vontade de chacoalhar e falar não. Cara, tipo assim, você tá chegando lá. Talvez você não continue aumentando nesse nível exponencial de tantos um para o outro, mas que aumente um, que baixe um. É aí que cresce. A gente não. Mar calmo não faz bom marinheiro. A gente não cresce tranquilinho, sem se expor, sem realmente trazer dores ali, tá? Então, continua que você tá no caminho certo. Ó, o Fagner fez uma pergunta legal, ó. O que é considerado prova antiga? A partir de que ano pra trás? Isso é importante, né? Ótimo. Porque eu acho que existem muitos casos, né, gente, que, putz, o último concurso que teve, sei lá, tem mais de 10 anos, 15, 20 anos. Aí, é necessário prestar muita atenção, né? Primeiro, porque a banca já até mudou esse perfil que a gente falou, essa carinha que a banca acaba tendo. Esse perfil, às vezes, muitas vezes, já mudou. FCC é um exemplo clássico, né? Que antes a gente até brincava de Fundação Copia e Cola, que era bem literal. E aí depois ela começou a fazer umas questões mais elaboradas, assim. Eu sempre achei questões limpas e justas, mas o negócio começou a ficar mais elaborado. Então, você precisa também se atualizar em relação a isso. Sim. E também, quando a prova é muito, muito, muito antiga, tomar cuidado em relação a, sei lá, legislações que nem foram revogadas, né? Que foram modificadas. Então, perceber se o gabarito é realmente aquele gabarito. Tem que prestar muita atenção, né? Se o material, pegar um material ali, uma correção atualizada, porque já pensou, tá estudando por alguma coisa desatualizada? Muito vacilo, né? Então tem que tomar cuidado. Mas, por exemplo, a última do INSS foi o quê? 2016? 2015, 2016. Abre 2015, a prova é 2016, isso. Eu acho que é aquilo, dá super pra utilizar, mas também, né, gente, pegar outras questões Sebrasp das disciplinas comuns, questões mais atualizadas, tem muitas, né? Então, nas matérias, assim, que acabam
pintando em vários concursos, tem muita questão aí para treinar à vontade. Sim, não. É só tomar cuidado realmente com o que está desatualizado, né? E óbvio, eu acho que quando a gente usa sistema de questões, né? Você consegue filtrar, Sim. fica super fácil de você... eu costumo... Quando é uma banca, quando é matérias que tem muitas questões, eu sempre costumo indicar para os meus coaches fazerem os últimos 5 anos, né? Do tipo, ó, você pegar direito constitucional do Sebrae. Passou isso, caducou, né? Tipo, já... porque assim, não... senão fica muita coisa. Porque fica muita coisa. Antes fazer as mais atuais, assim, né? Isso, sim, perfeito. Isso. Não é que a de 6, 7 anos não tá prestando. Tá prestando, sim. Mas assim, como a banca ela vai mudando tendência, é bem interessante você tentar esgotar. A gente não sabe se vai dar para esgotar tudo. Então, vamos esgotar o universo dos últimos 5 anos, por exemplo? Ou, tipo, 2015 para cá toda, já que o julgo do INSS foi 2016. Então, vamos pegar 2015 para cá, ou 2016 para cá. Ok, eu acho um universo muito válido, sabe? Porque aí você... Até você coloca uma linha de corte ali, que aí depois que você esgotar tudo, né? Isso eu falo para quem vem estudando há muito tempo, né? Porque quem começou a estudar recentemente, óbvio que não dá tempo de esgotar tudo. Mas pra quem estudando há muito tempo, depois que você já fez, aí você vai montar um novo caderno de questões, aí você pode montar com anos anteriores para pegar questões que você ainda não fez, né? Exato. Mas tem que ter cuidado sim, gente, porque questões de provas anteriores, às vezes tem questão que foi anulada, né? Na própria prova já, ela foi anulada e às vezes tá ali, né? No banco de questões, aí você pega. Exato. Então, a fonte, né, que a gente acaba indo procurar as questões, isso é muito importante. Tem mais alguma pergunta? Então, aqui? é que vai passando, aí eu tô voltando para ver. Ó, o Anderson falou, errar aponta onde você está mal. Se você não corrige seus erros, leva eles pro dia da prova. E aí já era. Exatamente, Anderson. Por isso que você tem que se apaixonar pelos seus erros, viu? E não fazer com que eles te joguem para baixo. Pelo contrário, quando a gente erra, é uma oportunidade da gente se melhorar. Você ficar muito chateado com seus erros, você fica lá no dia da prova. Em casa, é sempre uma oportunidade de melhoria, tá? Vamos errar e aprender a acertar. A hora é essa, na prova é só acerto. Se Deus quiser, hein? Quando me formar, vou ter o dobro de médico. O que vai achar de largar medicina e estudar para concurso? Crossover? Esse é o tipo de pergunta que a gente não responde, tá, meu querido? Porque é algo muito pessoal. É muito pessoal. O Bruno tá falando, sem contar que vieram muitos assuntos novos, errar no simulado é normal, bora aprender com os erros e validá-los. Exatamente, exatamente. Gente, né, vi o Bruno aqui, né, eu acredito que ele é o mesmo Bruno que está no nosso programa. Só confirma aí, Bruno, se você é o Bruno, que a foto é pequenininha, é o programa do Estratégia em Casa. Nós estamos com um programa muito legal para o INSS que retrata o dia a dia da vida e da preparação de 4 alunos para o concurso do INSS, tá? É o Bruno, a Júlia Neiva, a Letícia e a Gilciane. E tá muito legal, é como se fosse um reality show mesmo, uma websérie. Cara, é imperdível, gente. Tá muito legal. É o BBB do concurseiro. É o BBB do concurseiro, exatamente. Não é? É incrível. Quem ainda não assistiu, tá? Sou eu, é ele mesmo, ele falou, É o ele, Bruno. ó. O Bruno é um dos participantes aqui, ó, vai virar estrela. Daqui a pouco a Globo te contrata, né? A Netflix, brincadeira. Aí vai virar, nem vai querer mais saber de concurso público. Né? Vai pra área da arte, pra ator. Pois é. Então, gente, tá muito legal, viu? Vão ser 6 episódios. Esses 4 a gente tá acompanhando já há 3 meses aproximadamente. A gente foi filmando e a gente vai acompanhar eles até o dia da prova. Então, é algo que está acontecendo. Os episódios não foram todos concluídos, porque é algo que está em processo. O Estratégia Concursos, que se preocupa com o aluno de todas as formas, a gente resolveu olhar para o processo. Porque a gente recebe, né, Silvana, muitos alunos aprovados aqui de final de semana, a gente entrevista esses alunos, mas a estratégia resolveu olhar para o processo, para quando vocês estão ainda fazendo, né, o estudo, tá? E a gente está contando a história desses 4 alunos que está em processo, né? Eles vão fazer a prova junto com vocês. E é tão bom, né, acompanhar o processo e vocês vão ver, né, que em N partes e casos, você vai
você vai se ver ali. Sim. Né? Tipo, o aluno tá enfrentando determinada dificuldade, você fala, cara, e não é que isso não acontece só comigo, porque, ó, gente, não acontece só com você, né? Acho que todos nós passamos pela maioria dos problemas, é tudo meio comum, né? Por isso que a gente fala que só um concurseiro ou ex-concurseiro entende outro. Então, cara, é muito legal acompanhar, porque eu acho que rola essa identificação e, né, como fazer pra superar, e eu acho que isso acaba dando força, um ajuda o outro, e aí todo mundo vai pra frente, que é isso que importa. Ó, o Felipe disse que assiste o programa, né? Aí ele tá também na minha mentoria, é verdade. O Felipe tá na minha mentoria. Não perde um, que eu queria estar nessa história. Bom, gente, a gente vai fazer outras edições, né, do Projeto Estratégia em Casa. Agora, obviamente, para outros concursos, né? Então, fiquem atentos, porque quando a gente abrir seletiva, é tipo BBB, tem que se inscrever. Brincadeira. Mas é mais ou menos Mas é assim, isso viu? mesmo. Ó, a Jéssica disse assim: fiz a última prova do INSS como simulado e errei 5 questões. Mas no simulado do Estratégia, errei 15. Isso deixa na dúvida se você está bem ou não. Jéssica, assim, ó. Historicamente, assim, né? O que a gente costuma ver é o seguinte: a gente puxa real no simulado do Estratégia. Então, esse seu comparativo de errar 15 no simulado e 5 na prova real é bem normal, porque os professores fazem questões da pesada no simulado, e a nossa ideia é essa, a nossa ideia é puxar no simulado, mas a gente não quer que isso decepcione vocês, né? A gente quer que, tipo, putz, isso seria uma prova super difícil. Porque daí a ideia é que vocês cheguem na prova e, ó, naveguem, entendeu? Nela, nadem assim, de braçada. A ideia é essa. Não adianta a gente... Pra quê? A gente poderia fazer um simulado ali num nível razoável, todo mundo ia ir super bem, gabaritar, vocês iam ficar felizes e aí iam levar puta nabo na prova. Não, né? Então é melhor ir mal no simulado, né? Ficar com o pé no chão, ficar estudando ainda até a véspera da prova e se sair melhor na prova. A ideia é essa. Sim. Ó, o Luciano tá falando, deixar pra ver depois da prova, está muito corrido. Luciano, os episódios têm entre 8 e 12 minutos. É muito rápido, cara. É do tipo assim... É interessante você ver agora, você tá se preparando para um INSS e o REAT é uma preparação para o INSS, tá? Então, seria interessante você ver agora, assim. Sabe aquele momento que tá cansado, é um intervalinho entre uma meta e outra? Dá tempo pra você assistir o episódio. E é um episódio por semana só também. Então, é muito pouquinho, é muito rapidinho, dá pra acompanhar sem atrapalhar. Pelo contrário, eu acho que isso aqui só ajuda, né? Porque você vai assistir e você vai ficar muito mais motivado para estudar, tá? Exatamente. Não é igual o episódio de série lá, 1 hora de coisa. Não se preocupe não, é coisa bem rapidinho mesmo. Exatamente. O programa se preocupou, inclusive, nisso, tipo, para não fazer vocês perderem tempo. A gente sabe que o tempo útil tem que estar ali, né, sendo aplicado para os estudos e tal, mas vale super a pena acompanhar. Com certeza. Mais alguma pergunta aqui? Acho que não. Não sei se deixamos passar alguma, mas acho que não, né, gente? Respondemos. Eu acho que tinha uma aqui, mas tá lá para trás que a pessoa... Foi até do Jinx. Deixa eu ver aqui, que eu tinha visto uma pergunta dele. E aí na hora passou. Tem uma galera Receita Federal, muito bom, gente. gente. Receita tá chegando aí, né, gente? Receita Federal... Não lembro mais, acho que passou mesmo, eu não vi. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, tá? Pode colocar aí, que a gente tá aqui para responder. Exatamente. E lembrando, né, Nu, acho que a gente já pode. No final a gente faz o convite novamente, mas também convidar a todos vocês, porque amanhã inicia um período bem importante aqui do Estratégia Concursos, né? Amanhã acontece a nossa abertura da Black Friday. Então, tanto amanhã como, né, todos os dias da semana, por 2 semanas, se eu não me engano, né, Nu, tem uma programação super especial. O mês inteiro, são 30 dias. O mês inteiro. E aí, a gente vai passar, né, panorama de vários concursos para 2023, panorama para cada área de concurso. Então, né, sei lá, se quer área fiscal, você não sabe o que fazer, tipo, putz, e se não rolar INSS? Vem acompanhar a gente, né, para saber o que fazer depois da prova do INSS, que caminho seguir, qual concurso aproveitar. Então, ó, estaremos com uma programação incrível para vocês. Imperdível, gente, de verdade. Com certeza. Ó, o Jinx perguntou assim, estudar pelo Bizu e questões nessa reta final é bom ou tem algo mais que pode ser complementado? Acho que é uma ótima estratégia, tá, Jinx? Porque
Até porque o próprio Bizu, ele já tem vários cadernos de questões sobre os assuntos, né? Interessante até você resolvê-los também. Eu acho que o Bizu, obviamente, que eu estou partindo do pressuposto que você já estudou a matéria inteira, tá? Que você já estudou, que você já revisou. O Bizu é aquele negócio para acender sua memória de curto prazo. Porque ele traz o resumo do resumo, do resumo, do resumo, do resumo. Então, até uma pessoa que não estudou, se ela pega o Bizu é meio grego para ela. Ela não vai realmente entender, ela não vai conseguir responder a questão de prova com aquilo. Agora, quem estudou, o Bizu vai fazer você estabelecer um monte de ligações ali, lembrar, relembrar, fazer um conteúdo surgir, assim, brotar, tá? Então, eu acho que é uma estratégia muito boa. Mas, além disso, como você está usando para o INSS, toma muito cuidado em relação à lei seca. Porque, cara, 80% da sua prova nas matérias que são direito vai ser lei seca. Então, toma muito cuidado. Não fica só bitolado em Bizu e questões. É ótimo? É ótimo. Mas a lei seca, eu acho que é dever de casa para qualquer um de vocês, tá? Então, leia lá as leis do direito previdenciário, do direito constitucional, do direito administrativo. Pegue pesado mesmo na leitura. Não precisa fazer assim, do tipo, 1h30 sentar lendo lei seca que ninguém nem aguenta, né? Nem aguenta. Mas todo dia faça um pouquinho, ou faça, tipo, sei lá, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, 5 minutos antes de dormir, 10 minutos à noite, entendeu? Então, assim, faz um pouquinho, mas não esquece da lei seca, porque a lei seca, ela vai te ajudar a resolver questão de prova num piscar de olhos, assim. Você vai olhar e você já vai entender, você já vai saber como resolver, tá? Ter contato, né, com a forma de escrita ali que está na lei seca é muito importante. Eu acho que o cérebro já vai guardando daquela forma. E para uma prova do nível do INSS, por exemplo, está muito bem na lei seca, é mais importante do que para uma prova, por exemplo, que eu e a Silvana fizemos. Porque na nossa prova cai lei seca, caía, uma prova da área fiscal, uma prova da área de controle, cai. Mas cai uma quantidade menor de questões. É muito mais, Cai muito mais doutrina, muito mais jurisprudência, tá? Para vocês, não. Vocês precisam estar, assim, um as na lei seca, sabe? Tipo, tropeçou na pedra, tá recitando o artigo 5º da Constituição. É mais ou menos assim. Isso mesmo. Tropeçou ali, tá recitando os segurados facultativos, os segurados obrigatórios, entendeu? Tem que estar mais ou menos nesse nível aí, né? Óbvio que você está recitando, mas se você vê textualmente, você precisa saber reconhecer, né? Então, eu acho que vale muito a pena acrescentar nisso aí a lei seca. E sempre seja agente do seu próprio estudo. Tá estudando, tá fazendo questão, tá errando? Tá errando por quê? Dá uma olhada. Lê o comentário da questão. Realmente, tipo, o comentário da questão, isso foi suficiente para elucidar o teor do assunto daquela questão ou não? Ou você acha que... Você olha ali e fala assim, putz, eu acho que aqui eu andei esquecendo as coisas. Eu acho que eu não consigo resgatar nada além do que eu estou vendo aqui, né, no comentário da questão. Aí talvez é interessante você também fazer um estudo reverso pontualmente, em cima de um ponto problemático ali que você sinta que não está muito bem, tá? Então, esse reta finalíssimo, né, que a gente já está entrando, é de muito ajuste, tá? É de muito ajuste porque você precisa ter um olhar muito criterioso sobre tudo que você faz para você melhorar ainda mais esse tempo. Porque senão você vai ficar ad eterno fazendo revisão cara crachá, né? Só revisa, faz questão ali, sem realmente fazer um estudo mais ativo, tá? E eu acho que nesse reta final, gente, o que é importante dizer é o seguinte também. Quando vocês pararem, né, para, sei lá, resolver uma bateria de questões e tal, eu acho que uma outra variável precisa entrar no jogo, que é a variável tempo, né? A gente sempre dá um exemplo que é, por exemplo, sei lá, a pessoa vai fazer uma prova de português, faz lá 20 questões de português e fala, nossa, eu gabaritei a prova de português. Pô, que legal, quanto tempo você levou para fazer essas questões? Sei lá, 3 horas. Não, 3 horas, desculpa, você pode ter gabaritado, mas assim, você não tá bem. Você não tá bem, né? Isso principalmente... Em direito, é aquela coisa mais rápida até, né? Mas, sei lá, português, parte de exatas, é muito importante considerar no treino, gente, a velocidade na resolução de questões, tá? E existe alguma forma de melhorar essa velocidade? Sim, e é exatamente por isso que a gente treina. Então, nesse reta final... Desculpa, né, encher a cabeça de vocês, mas assim, ó, vocês precisam se preocupar, sim, com, né, se acertou e errou. Caso tenha errado, não dá para deixar passar. Então, tem que verificar por que errou, visitar ali a teoria e tal. Mas também é muito importante vocês se preocuparem com a velocidade de resolução. E cada vez mais, a ideia é, quanto mais questão você resolve,
mais rápido você vai ficar, né? Você vai ficando mais ágil, porque o seu pensamento vai ficando mais... Sabe quando fica tudo assim na ponta da língua, né? O cérebro resgata com mais velocidade mesmo os assuntos e você responde de forma mais rápida. É muito importante treinar isso. Inclusive, no meu treino, quando eu fazia na minha época de preparação, eu sempre considerava assim, se na prova mesmo eu tenho 2 minutos para responder cada questão, eu treinava considerando 1 minuto e meio. 1 minuto. Perfeito. Tipo, eu considerava, né, um tempo menor do que eu teria na prova, porque era isso, eu queria, tipo, deixar minha preparação em altíssimo nível, sabe? Então, só prestar... tomar cuidado com isso, porque não adianta, né, vocês estarem resolvendo milhares de questões, só que, tipo, num tempo aberto, sem considerar o tempo. Porque na hora da prova, você tem que fazer uma excepcional gestão de tempo, do contrário, não vai funcionar, né? Você precisa administrar aquilo muito bem. Então, passem, eu acho que já é o momento, né, já que estamos falando de reta final, já é o momento de considerar essa variável tempo aí durante os treinamentos. O Felipe fala assim, meninas, percebi nos simulados que errei algumas questões de previdenciário devido à interpretação de texto. Tem alguma dica? Felipe, normalmente, a falta de interpretação de texto, ela advém da pouca segurança na matéria também, tá? E assim, de não ter feito muitas questões para que você já pegasse o estilo que a banca... Ali é a malícia da banca, tá? A interpretação de texto entra muito na malícia da banca, então precisa fazer muito. Uma coisa que ia te ajudar muito agora, não sei se é viável para você, ou se ainda dá tempo de você fazer, né, Ju? Lembrando que a gente está entrando na reta final, seria a mentoria de direito previdenciário do professor Rubens, tá? Ele lançou uma mentoria, não é uma mentoria cara, e aí ele mesmo ensina vocês a estudarem direito previdenciário, assim, tipo... Cara, a mentoria dele tá muito boa. Eu recomendo demais, né? Afinal, é a matéria que vai responder 70 questões de 120, né? Então, assim, eu recomendo demais. Quem puder fazer, né? Eu acho que seria muito importante, tá? Mas, não sendo isso, meu filho, é continuar na prática dos exercícios mesmo. E talvez até anotar o que você pensou, né? Tipo, até anotar para você entender como tá funcionando a sua cabeça. Qual foi a interpretação que eu tive? Eu achei que era por isso, achei que era assim. Qual foi a da banca, né? Mas, de acordo com a banca, a questão está correta, a questão está errada, por isso. Talvez fosse até legal para você começar a pensar, entender como funciona o seu processo de pensamento e qual que é o processo de pensamento da banca. E aí te ajudar aí com a interpretação, tá? Porque conteúdo... o treino previdenciário vai ser sempre o mesmo conteúdo. Quer dizer, sempre o mesmo não, né, gente? Tem as alterações. Inclusive, com esse negócio de questão de banco de provas anteriores, previdenciário tem que ter mais cuidado, né? Que vem reforma da Previdência. Então, tem que ter muito cuidado. Teve alguém que falou aqui de previdenciário, só pode pegar a questão, acho que a partir de 19, acho que falou. Alguma coisa assim mesmo, porque, né, teve todas as mudanças e tal. Então, gente, pelo amor de Deus, hein? É muito importante previdenciário pra vocês vacilarem nisso. Blá, 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 blá. Ei, todo mundo falando de eleição, né, gente? Não, né, gente? O concurso já tá estabelecido. Vamos focar só na prova, pelo amor gente. de Deus, gente. Por isso que eu gosto do Game Show NSS do Stefan, ajuda a buscar a resposta de forma rápida. Aí, boa. Vale a pena ler? Eu não entendi, tá? Se essa foi aquela instrução normativa gigantesca, essa que você está colocando aqui, Ana Laura, que é uma instrução que fala do trabalho do INSS, de como é o dia a dia de vocês quando entrarem no órgão, eu acho que não vale, porque eu acho que aquilo está no edital, eu tô falando que eu escutei o professor Rubens dizendo, tá? Aquilo está no edital, tudo que está ali, na verdade, está em outro ponto do edital lá, tudo que é geral, e o que é muito específico que está ali, que é do dia a dia mesmo de vocês, o professor Rubens acredita que esteja ali apenas porque vai cair no curso de formação. E de acordo com o edital, o que vai ser cobrado no curso de formação tem que já estar cobrado no edital de abertura do concurso. Então, por isso está ali. Mas ela vai falar, ela é gigantesca. Só ela é maior que todas as legislações que vocês precisam estudar para o concurso do INSS. Então, realmente a relação custo-benefício dela é baixíssima, né? E sem falar que boa parte do que está lá já está nas outras. Então, ele, professor Rubens, recomendou que você deixasse meio que de lado. Porque é como se fosse assim, imagina o dia a dia do trabalho, o que você faz quando você chega e senta na mesa, entendeu? Mais ou menos ela vai determinar nesse nível. Como tem um curso de formação na etapa posterior, e o curso de formação está dizendo que tem que ser de lá, então com certeza essa IN é o que vai ser destrinchado no curso de formação, gente. Sim. Então, enfim. Cadê?
O Igor falou, a maioria das questões que erro é por falta de atenção ou porque li com pressa, Igor. Mas aí é aquilo, né, eu acabei de falar, inclusive, de treino na velocidade de resoluções. É importante, né, que o concurseiro tenha essa agilidade para leitura e para resolver as questões da forma mais rápida possível. Só que, cara, não adianta dar um tiro no pé também, né? Então você percebe que tá lendo numa velocidade que não tá funcionando, porque você tá lendo errado e tá, enfim, rolando uma falta de atenção, desacelera, né? Até achar, aí acelera mais um pouquinho, enfim, até achar aquela forma, aquela velocidade bacana pra você, né? Que não seja tão lento demais, mas que também não faça você perder questão à toa. Porque, gente, é a típica prova, né? Que perder uma questão vai ficar vai complicado. fazer muita Vocês diferença. sabem, né? A concorrência... Primeira coisa, né? Perdeu uma questão, perdeu duas, né? É, Porque uma errada anula uma certa. Então, exato, então cara, tem que ficar muito esperto. E vai ser uma prova que vai ser definida nos detalhes, nos mínimos dos mínimos dos mínimos detalhes. Então, não dá para perder nenhuma questão. Assim, uma coisa é você perder porque você não estudou aquele assunto, você não sabia. Mas perder por falta de atenção, perder porque você ficou ansioso na hora e... Não. Ainda mais em casa, né? Vocês estão em casa, gente. Né? Tenta lidar com o emocional, se for o caso, até respirar fundo. Tentar ali fazer as questões de forma muito concentrada, sabe? Trazer muito para si mesmo aquela questão, para você fazer de forma totalmente, plenamente consciente. Que se errar, errou. Errou porque não sabia, errou porque tinha alguma deficiência de conteúdo. Mas por falta de atenção, errar em casa, você tem que se policiar para isso. Não é que não vai acontecer mais, mas que aconteça muito raríssimas vezes mesmo, de forma muito rara, para que você já se habitue na prova a ter esse tipo de leitura muito mais concentrada, muito mais segura. Senão, você começa em casa a estabelecer uma prática, um hábito de, vou fazer, eu quero fazer 80 questões agora, vai fazer, e vai, quer, tipo, virar uma máquina de destruir questões, e a minha máquina tá destruindo você, né? Porque você não tá fazendo as questões realmente como se deve. Óbvio que a gente precisa treinar tempo, isso também. Mas não dá para, quando você lê uma questão, ficou em dúvida, achar que aquela questão você tem que gastar o mesmo tempo da outra que você não teve dúvida. As questões, o tempo está lá para isso, para ser administrado, tá? A gente não é obrigado, é verdade, você... tem que fazer em 2 minutos, aí você treina fazer 1 minuto e meio, tipo a Silvana fazia isso. Mas você vai fazer em 1. Então você pode gastar 3. Uma outra que você precisaria realmente dar maior atenção. Então tem que ter sabedoria nesse nível, tá? É isso mesmo. E, gente, sabe o que eu queria falar, né? Porque o papo rola de reta final, esse período praticamente véspera de prova. Eu acho que não tem a ver com exercícios em si, mas eu acho que toda orientação é válida, né? E hoje a gente tá vendo... O chat tá até tranquilo, né? Porque acabou de sair os resultados das eleições, enfim. Então, a galera podia estar mais alvoroçado. O pessoal tá até controlado. Mas, enfim... seja assuntos de eleição, seja qualquer tipo de assunto, gente. Sabe atleta, né, que tá ali na concentração antes de um campeonato, de uma Olimpíada e tal. Não tem aquele período de concentração real, né, que eles ficam isolados e tal. Eu acho que o concurseiro tinha que também fazer meio que um período de concentração. Porque eu acho que vários assuntos ali da vida acabam que tomam muito da nossa energia, sabe? E óbvio, infelizmente a gente não consegue, né? Ficar ali preso numa redoma de vidro esperando o dia da prova. Mas a minha sugestão aqui é a seguinte, né? Principalmente conforme vai chegando ali a data da prova, tenta fazer a sua concentração, sabe? Então, quando você entrar numa rede social e tal, decida, porque você tem o poder de decisão, decida quais assuntos você realmente, né, vai perder energia, vai perder tempo lendo, adquirindo aquele conteúdo ou não. E eu digo conteúdos da vida, sabe? Porque às vezes você vai ficar estressado, não vai te fazer bem, você não concorda. Às vezes você entra numa discussão totalmente desnecessária. E parece besteira, gente, mas o equilíbrio emocional vem muito disso também, né? Sim. Como é que a gente tá lidando e administrando todos esses outros assuntos da nossa vida, né? Dentro de casa, né? Tentar explicar para a família que tá chegando um dia muito importante. Pode ser o dia que vai ali representar uma mudança de vida. Então, que naquelas semanas seria muito importante para você que todo mundo cooperasse, que, sabe, todo mundo se ajudasse. Enfim, para tentar manter aquele clima de paz.
pode parecer, Silvana, que coisa ridícula. Não é. Tudo isso acaba fazendo diferença. Sabe, a soma ali de todas essas coisinhas acaba que faz muita diferença no resultado final, né, gente? Então, eu acho que é aquilo, a gente tem que ser responsável e maduro o suficiente para saber, putz, em menos de um mês, eu vou ter um dia ali que vai ser extremamente importante. Hoje, será que vale a pena ficar perdendo energia com tal assunto ou aquele outro assunto, né? E eu acho que fazer isso, essa reflexão diariamente, para que a gente possa colocar a nossa energia realmente onde importa nesse momento, né? Que é no nosso preparo, né, nesse ajuste final, né? Entender o que pode fazer você ter um rendimento melhor na prova, tentar se acalmar emocionalmente, né? Tentar se conhecer, orar, independente da sua crença, no que você acredita, mas sabe, tipo, é tentar fazer um lance legal. Tudo isso acaba ajudando muito na hora da prova, gente. Com certeza, gente. É equilíbrio emocional, né? Você ter o equilíbrio para tudo, é né? isso. Gente, eu acabei de jogar aí no chat o link, tá? Do programa Estratégia em Casa, para vocês verem o primeiro episódio. Tá surreal. Vocês vão querer que o próximo saia na sequência para vocês assistirem logo. O próximo sai quinta-feira, tá? Então, a partir de agora, todas as quintas-feiras vai ter um episódio disponível. Esse é o primeiro. Eu deixei o link aí. 8 minutinhos, tá, gente? É super rápido, né? Depois que terminar aqui, aí antes de vocês, tipo, para relaxar mesmo, finalizar a semana, vão assistir. Vocês vão amar, vocês vão... Tipo assim, é o tipo de entretenimento que o concurseiro precisa e que o concurseiro merece. Boa. De verdade. Tá? Isso vale a pena. Esse aí vale a pena. Assistir. Com certeza. O que mais? Mais perguntas? E, Jinx, quais pontos de administrativo irão ter mais foco na prova? O Bizu já meio que diz isso, mas queria saber de vocês. Jinx, acho que no próximo fim de semana, no próximo domingo, eu vou estar aqui com o Thalios, falando exatamente sobre nada isso. melhor que ele, hein? Quer ver? Deixa eu ver se já é o próximo, né? Não, o próximo é português, tá? Aí administrativo já vai ser mais lá pra frente. Então, vai ser já para gabaritar a prova, tá? Mas usa análise estatística. Usa análise estatística, que a análise estatística ela vai te indicar ali quais os principais pontos mesmo aí que você deve dar mais atenção. Eu sei que direito administrativo é fora o próprio previdenciário, óbvio. É o maior conteúdo pro curso do INSS, tá? Então, eu sei que não tá fácil, nem todo mundo vai conseguir estudar tudo. Então, dá uma olhada na análise estatística, né? E que você consegue ter ideia, assim, do que tem mais importância pra prova. Tá bom? Vale a pena passar o último dia em uma revisão de véspera, Aurélio? Vale 1000 vezes, cara. Por quê? Assim, não precisa ser uma revisão de véspera presencial, de preferência online, para você estar no conforto da sua casa, às vezes até descansando e assistindo. O que os professores dão de bizu nessa revisão de véspera. Mano, sério, dá até Meu raiva. Deus. Parece que eles fizeram a prova. Parece que fizeram a prova. Eu tava... É incrível, gente. Ontem eu fiz uma transmissão aqui com duas meninas que foram primeiro lugares. Uma no TJ São Paulo e outra foi primeiro lugar na PGDF e na DPDF, tá? Olha que show. E elas, as duas, assistiram a revisão de véspera e falaram pela mesma boca, pelo mesmo tom. Falaram, Núbia, a gente no dia seguinte, a gente tava na prova, cara, muita coisa da revisão de véspera vinha na cabeça, assim, na mesma hora. Que parece que os professores, eles se inspiram assim, na revisão de véspera, como se eles tivessem... Eles colocam o feeling deles a todo vapor para te dar o melhor possível. Então, vale a pena demais, tá? Muito legal. Vai ajudar muito. Que bom, Ana Isabel. Como que costuma acontecer? Já vou explicar, tá? Daniel, a trilha pós-edital cobre todo o conteúdo? Não é só de previdenciário? Não, Daniel, a trilha pós-edital do INSS. Normalmente a trilha pós-edital não cobre todo o conteúdo, mas a do INSS cobre. A diferença é que o de previdenciário ele está colocando pelo material completo para você estudar. E o resto está colocando pelo PDF simplificado para poder dar tempo, tá? Em relação à pergunta da Rafaela, né? Sobre a revisão de véspera, como costuma acontecer? Normalmente começa às 8 horas da manhã, tá? Às vezes até mais cedo, às vezes até às 7, mas o ideal é às 8. E aí os professores vão entrando, cada um fica ali tipo umas 2 horas com vocês. Claro, o previdenciário vai ficar mais, né? Às vezes até outro vai ficar 1 hora, isso. dependendo da matéria, né? Tipo a ética, a pessoa precisa de 20 minutos para dar aula, né, gente? 30 minutos, acabou, entendeu? Então, assim, obviamente vai ficar com menos tempo e aí ele vai dar ali os pontos que ele acredita que são mais importantes, que vão estar no outro dia na sua prova. Então, compensa demais.
talvez, às vezes, vocês não queiram assistir ao vivo exatamente na hora que está acontecendo, né? Às vezes vai que acordar mais tarde, né? Um dia que você está querendo descansar, não tem problema. Elas vão estar acontecendo lá, fica gravada no YouTube, você vai lá e vai assistindo, aí você até consegue acelerar também, né? Que ao vivo não dá para acelerar, né? Exato. Aí depois você consegue acelerar e você vai fazendo. A vantagem de assistir ao vivo é tirar dúvida com o professor, mas depois, né, você pode assistir também. Mas também, gente, só tomar cuidado também pra... vou assistir na madrugada antes Ai, da não, prova. pelo amor de Deus, Você meu precisa Deus dormir, do tá? céu. Pelo amor de Deus, gente. Então, É. tipo... Não, aí... Se não quiser ao vivo, um tempo depois, mas tipo, descansa, dorme. Você já vai estar dormindo mal porque vai estar ansioso, mas sabe, tenta descansar, porque isso é importante também, pelo amor de Deus. Rafaela, normalmente ela cobra o dia todo quando é um concurso grande, tá? O concurso do INSS é um concurso com poucas matérias, então não acredito que ela vá cobrir o dia inteiro. Tipo, deve começar umas 9, terminar aí umas 4 da tarde no máximo, 3, 4. Não vai entrar pela noite, tá? Porque não tem tanto conteúdo assim para os professores fazerem revisão de véspera. Então fica tranquilo, tá? Silvana, é sério, você parece a tia May. Tia do Eu amo a Peter tia Parker. May. Não sei quem é. Eu não sei se é a do último Homem-Aranha, mas ela é incrível. Do primeiro é também. Eu adoro a tia May. Você não sabe quem é? É a tia do Homem-Aranha. No... Tá. Ah, é? Depois eu vou Eu dar uma adoro. olhada. Bom, gente, acho que era isso, né? A gente Acho tinha que pra sim. trazer hoje. E a gente sempre gosta de terminar, tá? O nosso estratégia o nosso estratégia em casa. Ó. Agora eu tô na vibe do estratégia em casa, gente. O nosso podcast. É, INSS em Foco. A gente sempre gosta de terminar com uma música do Skank. Por quê? Gente. Porque o Skank vai estar no baile dos primeiros, né? Vai ser, ano passado foi J Quest. Jota Quest. Esse ano vai ser Skank. Não sabemos o que vai ser ano que vem, mas no ano que vem vocês estarão aqui, né? Então... A gente quer que vocês se empolguem pra, né, isso. colocar na cabeça o quê? Estarei no próximo baile dos primeiros, ponto. Tipo, tá decidido. Então, serve de inspiração aí pra todos vocês. É isso. Bom, gente, a gente agradece aí a participação de todos vocês aí no chat, né? Estejam sempre aqui, domingo, às 20 horas, né? Domingo às 20 horas ninguém tá mais estudando. Não. Ninguém tá fazendo mais nada. Então vem aqui bater o papo com a gente, Isso relaxar para começar super bem a semana, né? Conseguir essa aprovação aí e no próximo baile dos primeiros é vocês que vão estar com a gente, quem sabe com o Skank de novo. Vamos lá. Show. Obrigada. Boa noite. Ó, que delícia! A vida me leva. Eu quase vou cantar. Vou cantar. Canta. Aí cai toda a audiência. Boa noite! Obrigada, gente! Boa noite! Esse pela foi companhia. o podcast INSS em Foco. Até domingo! Boa semana! Tchau, tchau! Tchau! Aí, ó, terminou coisa. Terminou Muito bom.